O grande paradoxo do ecologista melancia. De tanto barganhar com empresários e banqueiros, a esquerda brasileira ganhou o descrédito da classe trabalhadora, o que tornou suas passeatas antes colossais em pequenos agrupamentos de intelectuais. Desesperada para aumentar seu poder de mobilização popular, a esquerda adotou uma nova estratégia, a ecologia. Marx jamais dedicou um parágrafo de sua obra a esse tema, mas os tons messiânicos de suas obras seriam um bom pano de fundo para a nova esquerda. Em suma, a moral da história é salvar o mundo de algum opressor. Mas com toda a razão, ninguém leva a sério a nova estratégia da velha esquerda. São frequentemente ridicularizados com o apelido de melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Ou seja, tem a aparência ambientalista, mas na verdade é um militante comunista. Se você se interessa por esse assunto, pela Revolução Russa e a vida do último imperador russo, já está disponível para venda o nosso livro 100 mitos da Revolução Russa. O livro traz todos os temas tratados em nossa página do Face e no YouTube. O link para vendas está na descrição do vídeo, ou basta clicar no card da tela. E agora, voltando ao nosso tema, mas não é à toa que os esquerdistas melancias são tão ridicularizados. É comum em conversas sobre o ambientalismo ouvir que o capitalismo é incompatível com a preservação. Mas o que eles esquecem de dizer é que o histórico de poluição socialista é bem pior, especialmente na União Soviética. A China é um caso à parte. O grande salto adiante foi um grande programa de governo iniciado por Mao Tse-tung em 1958. Uma de suas campanhas foi apelidada de Mate um Pardal. Os conselheiros do presidente chegaram a avaliar que um pardal sozinho comia cerca de 4 quilos por ano. O plano seria responsável por aumentar os rendimentos da agricultura chinesa. Em 1960, os cidadãos chineses começaram então a usar tudo que tinham ao seu alcance para matar os animais. Como estavam colaborando com o plano do governo, eles poderiam receber recompensas e reconhecimentos oficiais. Mas o que Mao Tse-tung não havia imaginado era que essa exterminação teria consequências para os humanos que habitavam a região. Como não havia pardais para comê-los, o número de gafanhotos e lagartas aumentou drasticamente. Essa proliferação fez com que eles destruíssem as plantações e, consequentemente, as colheitas, ocasionando a falta de alimentos para toda a população. O maior resultante disso foi a fome. O acontecimento ficou conhecido como a Grande Fome Chinesa, na qual entre 20 a 50 milhões de pessoas morreram de fome por conta do grande colapso alimentício gerado no país.
Tentando consertar os danos causados, o governo passou a importar pássaros da União Soviética para tentar combater os insetos que estavam comendo as plantações. No entanto, já era tarde demais. Não há como recuperar a vida das pessoas e também dos pardais. Mas vamos à União Soviética. Um projeto absolutamente insano dos anos 1970 esteve em andamento por mais de 20 anos e tinha quase 160 institutos de pesquisa e desenvolvimento envolvidos para virar rios. O governo buscava uma maneira de transformar regiões tradicionalmente áridas da União Soviética em paraísos agrícolas. Ele até chegou a acreditar que tinha conseguido. Para tanto, era necessário reverter uma parte do escoamento de alguns rios da Sibéria a áreas mais áridas, como o Cazaquistão e a Ásia Central. Por exemplo, as águas do Irtik seriam totalmente desviadas por meio de estações especiais de bombeamento, nós hídricos e represas. Havia outro projeto maléfico em desenvolvimento denominado Taiga, que levaria à criação de novos canais nos rios dos Urais, com o auxílio de 250 detonações nucleares. Só conseguiram realizar 3 delas, porém, percebendo que eles já haviam causado danos irreversíveis à ecologia, eles chegaram à mesma conclusão sobre a ideia de reverter rios, e prevaleceu o bom senso. Em 1986, na Ucrânia, aconteceu Chernobyl, o mais trágico acidente nuclear até hoje. Ele é um bom exemplo do descaso soviético com o meio ambiente e com seus cidadãos. Mas existem muitos outros. A bacia do Mar de Aral foi transformada em uma vasta plantação de algodão, enquanto atividades nucleares se concentraram no Mar de Barents, apesar da fragilidade dos ecossistemas locais. A crise foi agravada por uma obstinada centralização que ignorou condições locais. O controle de poluição do ar, tratamento de água e modernização do aparato produtivo foram todos negligenciados. Grandes extensões de terra foram severamente danificadas pela coletivização da agricultura e o uso maciço de irrigação que causou vasta erosão e salinização do solo. A situação no noroeste da Rússia é catastrófica. Áreas como a Península de Kola e a ilha de Novaya Zemlya foram devastadas. O ar foi poluído por metalúrgicas e fábricas de celulose, assim como a maior parte das florestas locais destruída. O Mar de Barents foi usado como lixo para resíduos nucleares de usinas e testes militares. A história do Mar de Aral é particularmente triste. Os problemas começaram na década de 20, quando os planejadores soviéticos decidiram desviar as águas dos dois seus principais afluentes, os rios Amu Daria e Sirdaria, para irrigação de terras desérticas. Em 1987, o lago, que já havia sido o quarto do mundo, tinha diminuído ao ponto de se dividir em 2, o Aral do Norte e do Sul. O processo continuou e hoje ele já perdeu 80% do seu volume e 3/4 do seu espelho de água.
O Mar Negro, por décadas, teve areia, cascalho e árvores livremente retiradas de suas margens para alimentar a construção civil. O resultado foi que a erosão destruiu metade da sua área costeira, até o ponto em que desabaram casas, hospitais e hotéis próximos às margens. Na Polônia, segundo a Academia Polonesa de Ciências, 1/3 dos 38 milhões de habitantes do país viviam em áreas de desastre ecológico. E 65% das águas do país eram impróprias até para o uso industrial. Na antiga capital Cracóvia, a chuva ácida destruiu o teto recoberto de ouro numa igreja do século XVI. Em Katowice, região industrial, a acidez corroeu as linhas de trem, ao ponto de limitar a velocidade de tráfego a 40 km por hora. Na antiga Tchecoslováquia, o excesso de uso de fertilizantes criou uma grossa camada de solo tóxico em amplas áreas rurais. Na região da Boêmia, a poluição do ar era tão ruim que causou desflorestamento maciço. A concentração de dióxido de enxofre no país era 8 vezes maior que a americana. Na Alemanha Oriental, em Leipzig, metade das crianças era tratada todo ano de doenças advindas da poluição do ar. Apenas o colapso do comunismo reduziu a poluição. Foi por isso que a Rússia não hesitou em assinar o Tratado de Kyoto. Com o exposto, constatamos que no período em que estes países estiveram sob o regime socialista, não houve respeito algum com a natureza, e sim agressões. Portanto, essa história de ecologia apregoada pela esquerda atual é uma enorme balela. Na sua opinião, qual seria o melhor modo de conciliar progresso e natureza? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.